E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma espécie de bate-bola aqui para mim falar um pouco da minha história. Para quem não viu, eu coloquei lá no Instagram uma caixinha de perguntas e aí algumas pessoas mandaram algumas perguntas, algumas curiosidades e aí a gente separou 5. Estou aqui com a Júlia, com a minha esposa, vai fazer minha auxiliar aqui e ela vai estar me fazendo essas perguntas e aí eu vou estar contando um pouco da minha história e tudo mais até chegar aqui. Vai, primeira pergunta. Quem é tu? Bom, eu sou Muriel Gonçalves Guimarães, nasci em Formosa, Goiás. Me mudei 3 vezes, sempre no estado de Goiás, morei em 3 cidades diferentes, mas cresci a maior parte da minha vida eu cresci em Goiânia até os meus 19 anos e sou filho do meio de 2 irmãos, de uma família cristã, uma família normal, comum. O que mais? Acho que só. Qual foi o momento em que você percebeu que a sua vida estava mudando completamente? Então, eu vivi minha vida toda acreditando fazer algumas coisas, como, por exemplo, acho que a coisa mais forte na minha vida sempre foi o futebol. E desde pequeno eu sempre joguei futebol. Depois, aos 11 anos, eu comecei a assinar contratos pequenos de categoria de base, como se diz no Brasil. Nesse período começou a acontecer algumas mudanças na minha maneira de pensar, de ver a minha vida, de sonhar e tudo mais. E eu comecei a mudar, inclusive, os meus sonhos, as direções que eu pensava em seguir na minha vida. E eu acho que nesse período, 18, 19 anos, foi onde eu comecei a mudar bastante a minha mentalidade. Como você foi parar na Itália? Então, logo que eu passei a mudar minha maneira de pensar e tudo mais, sobre o que eu faria da minha vida, sobre futebol, sobre questão de estudar, de fazer uma faculdade ou não, eu comecei a colocar em prática um plano que eu sempre tive, desde os meus 15, 16 anos, que era ir embora do Brasil. Eu sempre sonhei, eu escutava alguns parentes meus, quando eles falavam tipo, eu morei em Portugal, eu morei nos Estados Unidos, e era assim, era assado, e eu ficava ali escutando, ficava planejando fazer o mesmo e algum dia ir embora do Brasil. O meu sonho, na verdade, era ir para os Estados Unidos, frequentar uma faculdade, jogar futebol para algum time de faculdade e viver o sonho americano que várias pessoas vivem e sonham viver também. Mas, infelizmente, eu fui tentar tirar o meu visto e eles negaram. E aí, quando o visto foi negado, meu mundo desabou e eu não sabia mais o que fazer. Fiquei tipo assim, e agora, né? Tudo que eu tinha projetado para minha vida foi tipo assim cancelado. Não sei como tentar de novo tirar o visto. Tava com 18 anos. E aí, depois de alguns meses, apareceu a oportunidade de eu vir para a Itália. Não conhecia nada sobre a Itália, não sabia nada da língua, não sabia nada da cultura, não sabia nada sobre documentação, o que precisava para viver aqui, como funcionavam as coisas. Mas eu decidi em uma semana vir e aí ganhei a passagem na semana do meu aniversário. Eu faria aniversário na sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Eu ganhei a passagem uns 4 dias antes. E aí contei para os meus pais, tipo assim, faltando 2 dias, eles enlouqueceram, minha família toda enlouqueceu, não queria que eu viesse. E aí eu meio que na desobediência, na cabeça dura, eu peguei e vim pra Itália sozinho. Tinha acabado de fazer 19 anos, um dia depois do meu aniversário, pra morar com uma pessoa que eu conhecia bem pouco e começar uma vida num país que eu não sabia praticamente nada. Como você conheceu a Cristo? Quando eu vim pra Itália, e ao longo praticamente da minha juventude toda, né, antes de eu sair do Brasil, eu cresci numa família cristã, frequentei a igreja desde criança, cresci na igreja, mas como qualquer outro jovem, eu tive os meus momentos ali onde eu tive dúvidas sobre aquilo que eu acreditava, sobre o que a minha família me apresentava ser a verdade ou o modo correto de viver e tudo mais. E aí eu comecei a tomar minhas decisões e viver a vida da maneira como eu queria, assim como qualquer outro jovem.
Então, quando eu vim para a Itália, eu tava meio perdidão, fazendo tudo que eu queria e tal, não me ligava muito para a opinião das pessoas, porque meus pais às vezes cobravam de mim. E eu vim para a Itália nessa desobediência, né, fugindo assim dessa vida que meus pais sonhavam para mim, tinham me ensinado. E quando eu cheguei na Itália, eu me deparei com um gigante enorme, com uma dificuldade cabulosa que eu não sabia, tipo assim, para onde correr. E eu tinha 3 meses de visto. Nesses 3 meses eu relutei demais, eu comecei a me arrepender daquilo que eu tinha feito, né? E eu comecei a relutar e tal, até que um dia eu estava dentro de um quarto de uma família de brasileiros que tinham tipo me hospedado, tinham me disponibilizado um cômodo na casa deles e eu estava morando ali. E aí faltavam 2 dias para minha passagem de volta para o Brasil. Nesse dia me bateu uma bad, me bateu um arrependimento, um remorso dentro assim, uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E eu me lembrei de tudo aquilo que minha mãe tinha me ensinado, que quando nós nos encontramos em situações onde as nossas forças não conseguem resolver aquilo, nós devemos recorrer a Deus. Mas como que eu ia recorrer a Deus, sendo que eu tinha vivido a maioria da minha vida sem me importar com que Deus nem pensasse sobre mim? Mas foi tão forte o sentimento que eu senti naquele dia, de arrependimento e de falta de esperança, que eu desabei a chorar naquele quarto. Era por volta de umas 10 horas da noite. E comecei a chorar e me arrepender, e entrei numa atmosfera assim de arrependimento e comecei a sentir uma presença diferente no quarto, onde eu comecei a compreender que era a presença de Deus. E naquele momento eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus estava me visitando e me convencendo do meu pecado, me convencendo que eu estava vivendo uma vida que Deus não tinha sonhado para mim. E eu chorei por umas 4 horas. E eu lembro que quando eu tava, tipo assim, parando de chorar e de me arrepender e de fazer a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida, que foi pedindo para que Deus mudasse a minha vida, para que Deus me desse um sentido de vida, um amigo meu me ligou e aí ele fez uma oração comigo no WhatsApp. Tipo, mal parei de orar, ele me ligou. Foi o Felipe Morbeck, quem sabe ele vai até ver esse vídeo. E aí nesse momento ele fez uma oração comigo e eu tipo reconciliei com Deus, né? Entreguei minha vida para Cristo e foi tipo o maior acontecimento da minha vida até hoje. Isso fazem 4 anos. E de lá para cá já não sou eu mais que governo a minha vida, que decido as minhas coisas, mas busco viver uma vida segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus quer para mim, sonhou para minha vida e já tinha projetado para minha vida, né? Como foi seu primeiro contato com o seu chamado? Bom, meu primeiro contato com o meu chamado foi, basicamente, eu comecei a desenvolver uma vida com Deus, comecei a ler a palavra, comecei a orar e tudo mais, e fui vendo que eu já tinha coisas em meu caráter que elas já tinham sido colocadas em mim por Deus para que eu cumprisse um propósito um dia. Mas eu usava essas características, essas talvez habilidades para fazer coisas que eu queria da maneira como eu achasse melhor. Então eu fui notando essas coisas e vendo que eu poderia usar isso de alguma maneira para poder contribuir para o crescimento de outras pessoas, para que outras pessoas conhecessem a Cristo também, assim como eu conheci. Então eu sempre fui alguém que falasse muito no meio das pessoas, nunca tive vergonha de falar para as pessoas aquilo que eu vivi, de fazer discurso na frente das pessoas. Tive que aprender algumas coisas, lógico, né? Ninguém nasce pronto para poder desenvolver isso. Inclusive esse canal, tá gravando esses vídeos aqui para o YouTube, tá sendo um aprendizado muito grande e estou vencendo um obstáculo muito grande, mas justamente por isso, porque eu acredito que o meu chamado, assim como de todo cristão, é de resplandecer o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, para que outras pessoas também venham a conhecer a Cristo, falar da verdade, mostrar para as pessoas a verdade de Deus, de Cristo que agora vive em nós. Então, acredito que esse tem sido meu contato com o meu chamado e eu tenho tentado fazer isso da maneira mais espontânea possível e segundo os tempos de Deus e tal.
Boas perguntas? Bom, é isso. Então, atualmente eu vivo na Itália, junto com a minha esposa. Prometo que a gente vai fazer um vídeo junto, A gente vai contar como que a gente se conheceu e tudo mais, por que a gente vive aqui, o que a gente faz aqui, e é isso. Até um próximo vídeo. Eu fiz esse vídeo pra gente poder esclarecer um pouco, né, de quem sou eu, por que eu tô aqui gravando esses vídeos, e se você ver outros vídeos meus, que você possa conhecer um pouco da pessoa que você está escutando aqui do outro lado. Então, é isso. Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo.